Pois é, meus amigos, estamos nós aqui de novo, né, para mostrar como é que funcionam as coisas aí no mundo, né? Por que que o mundo tá do jeito que tá hoje, né? Por causa do nível de inteligência de certas pessoas. O nível de profundidade de análise, né? E como as hienas riem de qualquer coisa sem enxergar o que está na frente dos seus olhos, o que está na cara. O poder de análise é tão superficial que chega a dar dó das pessoas e se acham muito inteligentes rindo dos outros, né? Vamos fazer uma análise desse vídeo aqui? Olha que interessante, eu vou soltar aqui para vocês, ó. Olha a cara do rapaz ali, tá? Ó, ele ficou extremamente chocado, né? Eu não queria fazer a brincadeira, mas é um legítimo boca aberta, né? Mas por que eu tô falando isso? Pessoal, eu não tô aqui para ofender ninguém, tem muita gente aí que não tem tempo para estar correndo atrás de investigação, né? Porque o próprio governo oculto aí já impõe uma vida, já impõe, joga doença, né, na tua cabeça, joga um sistema financeiro falindo para tu te preocupar com teu emprego, com teu sustento, né? Então a gente não culpa muitas pessoas que não têm a condição, nem a capacidade, porque tem muita gente que é inteligente e coisa e tal, e tem muita gente que não tem a condição de fazer uma análise mais detalhada, de procurar os vídeos com mais calma, de buscar informação, né? Então esses a gente respeita. Agora tem outros, como esse literalmente boca aberta aí, cara, sem querer ofender, mas vocês vão entender o que eu tô falando, né? Como é que o cara pode ser tão burro, gente? De novo, sem ofensa, mas é que tá na cara, tá escancarado e vocês vão ver isso aqui agora. Porque ele deu um pause. Eu quero que você tá aqui, ó, especial investigando ET Bilu. Aí ele chama isso de investigação. Tá? Então imagina se os nossos investigadores, se nós dependesse deste nível de inteligência para investigar os crimes do Brasil. Seria uma maravilha, né? Nós não teríamos nenhum crime resolvido nunca, né? Porque é uma imbecilidade, gente. Eu quero que vocês vejam aqui o vídeo lá, para vocês verem que não sou eu que estou pausando, foi ele que pausou o vídeo aqui. Então esse é o ET Bilu de verdade. Então olhem como é que é o ET Bilu de verdade. Agora prestem atenção em algumas coisas que eu vou colocar aqui para vocês e depois eu quero ver se existe possibilidade de reprodução nisso, ó. Vocês têm aqui a marca da Record, então essas são as imagens feitas pela televisão, tá ok? Olha o Bilu. Agora vamos voltar aqui mais um pouquinho, quando ele diz olha o Bilu, vou chamar atenção para alguma coisa, para vocês prestarem atenção numa coisa aqui que as pessoas que fazem análise não fazem, né? Então, de novo, é a reportagem da Record. E aí vocês vão ver a montagem tosca que eles fizeram e como tu tem que ser muito burro, cara. Tu tem que ser um observador, mas muito incompetente para tu não enxergar essas coisas. Primeiro detalhe. Vamos pegar a imagem do verdadeiro ET Bilu aqui, ó. Ao suposto extraterrestre. Tá, primeiro, sempre quando vocês verem essa luz aqui, ó, tá, é a farsa. É eles que estão montando a coisa porque o ET Bilu, para filmar ele, não precisa dessa luz aqui em cima. E a própria imagem do verdadeiro ET Bilu vai deixar isso bem claro para vocês. Então essas imagens assim, com esse farolete aqui, são as imagens forjadas pela Record. Aliás, quando vier toda a verdade à tona, eu quero ver a cara, eu quero ver quantos telespectadores eles vão perder. Porque quando as pessoas descobrirem que a gente é enganado por esse povo aí, né? Mas vamos adiante. Só o sinalzinho de luz. Ó, daí eles fizeram um flash qualquer lá atrás, e aí o trouxa aqui cai, né? E acha que é tudo verdade, coitado. Mas vamos adiante. Agora estou vendo. Aí eles fazem uma montagem com o verdadeiro ET Bilu, tá? E aí bota de novo a outra montagem. Então observem como o mato que está em volta é totalmente diferente da onde o ET Bilu tá. Para começar, né? Só para começar. Na imagem do verdadeiro ET Bilu não tem a luz, não sou muito bom com os nomes, mas é a Night Shot, parece que é, né? O nome da função da câmera que filma o Bilu verdadeiro. Então vejam, ó. Então comparem aquela imagem de antes com essa que vocês estão vendo aqui, ó. A diferença. Olha aí. Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para frente. Da cabeça, né? Ó, dá pra ver que tem uma máscara em cima do cara, ali uma coisa tosca. E daí, olha a reação do cara. Olha a reação do nosso super investigador.
se achando muito esperto. Agora vamos voltar de novo lá no ET Bilu de verdade. Eu quero chamar mais a atenção de uma coisa para vocês aqui. No meio das montagens que eles fizeram lá. Tá, vou desligar. O grupo pede um sinal ao suposto extraterrestre. Dá um sinalzinho de luz. Viu? E eles aproveitam o flash para fazer o corte. Então, quando dá o flash daquela primeira imagem, vocês podem perceber que aqui já não aparece mais aquele foco de luz no mato. Então, se nós tivéssemos um investigador inteligente aqui, ele teria observado esses detalhes. Agora vai vir a parte mais interessante da coisa, ó. Quando eu ver o verdadeiro ET Bilu aparecer. Observem, gente, que o ET Bilu, ele é translúcido. Ele está... Eu vou voltar mais um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo dar uma imagem melhor. Não, aí eles já cortam para o outro. Agora, um investigador de verdade, um pouco mais atento, e não precisa nem ser tão inteligente, é só não ser tão boca aberta quanto esse cara aqui, que vocês vão perceber uma coisa aqui, Tá, ó. vou desligar. Eu vou ser repetitivo em alguns detalhes, gente, que é justamente para vocês perceberem, né? Dá um De sinalzinho de novo, luz. ó. Quando dá o flash e corta a imagem, tu pode ver que já não é mais a mesma situação, não é mais o mesmo mato. Então, um corte, né, mal feito. E agora? Observem, gente, que o ET Bilu, de verdade, ele está translúcido. É possível enxergar através dele. E cadê aquela luz em cima dele? Tá? Agora, por que é feito dessa forma aqui? Eu pergunto, quando convidam vocês para fazer visualização das estrelas, por que o Bilu não aparece durante o dia? Aí eu pergunto para vocês, por que vocês não vão observar estrelas durante o dia? Existe uma razão para isso, não existe? Porque as estrelas são mais visíveis durante a noite. Aí eu pergunto para vocês, isso significa que durante o dia as estrelas não existem? Não, né, pessoal? Simplesmente fica mais fácil a visualização delas à noite. Com o ET Bilu acontece a mesma coisa. Em função do tipo de espectro de luz que ele emite, né, que eu não sei explicar cientificamente direitinho, mas não precisa ser um cientista, né, muito avançado para perceber algumas coisas. Aqui, né, na imagem do Bilu, tu percebe alguns galhos, tu percebe que ele está translúcido. Dependendo da imagem como tu coloca, olha ali, ó. Olha aqui assim, ó. Ó, olha, né? Tu percebe a vegetação por trás dele. Olha aqui no ombro dele. Olha o ombro do ET Bilu aqui. E tu percebe que os galhos lá de trás continuam, ó. Tu continua enxergando ele. Então o cara tá translúcido. E está aqui a imagem da Record. Então eu queria ver alguém fazer uma reprodução dessa imagem. E de novo, o boca aberta aqui não foi capaz de fazer essa análise aqui. E outra, né? Ele fica rindo que nem uma hiena. E olha a diferença que tem entre essa imagem, ou seja, o verdadeiro ET Bilu está sendo captado pelo night shot da câmera, ele não precisa de um foco de luz em cima dele. E aí quando corta, vamos dar sequência na imagem aqui. Aí ele parou, ó. Ó, beleza, aqui, ó, gente, quando ele se movimenta aqui, ó, o ET Bilu se movimenta e vocês percebam aqui assim... o galho que está por trás da árvore, da vegetação aqui, ó. Então, o ET Bilu está translúcido, ele não está completamente materializado. Da mesma forma como o Rafa Hungria cansou de falar que ele teve várias experiências com o Bilu, onde ele estava, digamos assim, semi-materializado e era possível enxergar através do Bilu. E aqui vocês estão vendo, ó, o logo da câmera Record, é a reportagem da câmera Record, e vocês veem, então, de novo, para deixar bem claro, para se algum outro boca aberta, que nem esse aqui, ainda tiver com alguma dúvida, analise com mais calma e com mais frieza e com mais profundidade esses detalhes, e me digam se isso aqui é um ser humano normal. Eu quero ver um ser humano ficar transparente a ponto de tu poder enxergar através dele aqui, ó. E aí, mas por que vocês não mostram as imagens do Bilu? Gente, se as pessoas não acreditam nessas imagens feitas pela própria Record, se o pessoal do Daquila botasse uma imagem lá, o pessoal ia dizer, mas isso é mentira, mas isso é montagem. Por isso que tinha que ser um pessoal de fora fazendo as imagens, né? Mas quem não quer enxergar, quem quer atacar, quem quer tirar pedra, não adianta, não vai acreditar. Então olha aqui, ó. Olha o ombro do Bilu, olha todo o corpo do Bilu com a cabeça e olha o mato atrás, o cara tá translúcido aqui. E agora vamos cortar
para outra imagem, aí vocês vão ver que aí tem uma máscara, aí vocês vão ver que dá pra ver a roupa, que é o macacão preto no cara, dá pra ver o pescoço, quando aquele idiota dá os pulinhos lá. E outra, por que eles tiveram que botar uma luz em cima daquele falso Bilu? Porque é falso, já tô falando aqui, né? Porque o verdadeiro não precisa de uma luz. Agora eu te pergunto, fotografa uma estrela com flash no céu. Não é melhor tu fotografar ela sem o flash para ela aparecer melhor? E não é melhor tu visualizar as estrelas durante a noite? Então é por isso que o ET Bilu pede para as pessoas fazer os contatos durante a noite para facilitar a visibilidade dele. O que não quer dizer que ele não apareça durante o dia. Só que qual é que é o problema? Ele é um ser humano transmutado, tá? Isso fica para uma outra situação aqui, não vou tocar esse assunto agora. Mas esse ET Bilu aqui, ele pode se materializar e aparecer durante o dia, só que quando ele aparece durante o dia, é uma pessoa. Tu vai olhar pra ele, é um ser humano. E aqui já fica outro detalhe extremamente importante, gente, que é a questão do controle cognitivo de memória implícita, tá? Alguns chamam de, aqui no Brasil, de predição cognitiva. Ou eu aprendi como primado negativo, que eu aprendi essa expressão em espanhol, nos canais em espanhol que eu acompanho primeiro, e eles chamam de outro nome aqui. Mas é o controle cognitivo de memória implícita, pessoal. O que significa isso? É quando as pessoas jogam uma imagem dentro da tua memória pela primeira vez relacionado em algum assunto. Por exemplo, tu nunca viu uma imagem. E aí a primeira imagem que tu vai ter sobre aquele assunto, seja ela verdadeira, falsa, montada ou não, é a que vai ficar no teu subconsciente. Né, primado negativo, ou predição cognitiva, acho que é isso que eles chamam aqui no Brasil, se não me engano. Então, pessoal, quando eles fazem os filmes de ET, tipo Alien, Oitavo Passageiro, Independence Day, como é que era o nome daquele filme com o Arnold Schwarzenegger, que o cara era o Predador, né, o Predador. Então eles sempre fazem essa imagem de um ET, que é aquela coisa terrível, assustadora, que sempre vem aqui pra atacar a humanidade, quer dominar a humanidade, quer destruir a humanidade, né? E como a gente nunca viu um ET, a primeira imagem que entra no nosso subconsciente é aquela. Então sempre quando tu vai ouvir falar em ET, a tua mente, o teu cérebro vai reagir de acordo com a primeira informação que lá foi estabelecida, que é essa falsa. Então os ETs, né, na grande maioria deles, assim, são, no caso do próprio Bill, né, aí já fica a coisa do ET Bilu. Bilu foi ridicularizado pelas pessoas, né, porque na verdade é Bill, mas daí já que pegou como Bilu, acabou ficando Bilu, até o pessoal do DAC, até o próprio Bill achou engraçado e disse, não, deixa eles falar Bilu, que daí pelo menos fica menos assustador, fica uma coisa mais infantil, fica tipo um Teletubby, né, e ninguém tem medo de um Teletubby. E a ideia dele era justamente quebrar esse estigma, essa imagem negativa e ridícula de que os ETs vêm aqui pra dominar, vêm aqui pra não sei o que. Não é bem isso, pessoal. E aí a gente tem que saber diferenciar esse tipo de ser que vocês estão vendo aqui, que é um ser humano extremamente avançado, já esteve encarnado como nós, né, mas há muito tempo ele já transmutou, que é uma outra situação. Não é um espírito, gente, né? Eu não vou ficar... Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou ficar explicando esse tipo de coisa aqui. Mas aqui é a prova, ó. Vocês têm aqui um ser translúcido, tá aqui o corpo do ET Bilu, ou ET Bill, na verdade, já vamos ver a questão do nome também, vamos começar a chamar ele do nome certo, né? Então está aqui o Bill, está aqui o logo da Rede Record, que tanto que a montagem é feita na mesma reportagem. Isso que ele pegou aqui é a reportagem da TV Record. Então tá aqui, ó como vocês enxergam o mato todo através do corpo do Bill. Ele está translúcido. E de novo, não tem aquele foco, aquele farol em cima dele. Agora vamos ver a montagem tosca que eles fizeram. Olha ali, ó. É outra coisa. Totalmente diferente, tu já tá vendo uma luz em cima dele, porque senão não ia pegar o negócio. E olha só, olha a diferença. Olha a diferença. Cadê o translúcido? Vocês conseguem enxergar? Olha quando ele pular e me diz se vocês vão conseguir enxergar através dele. Olha aí. Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para frente. Ó, quando ele se vira, dá pra ver que é uma touca, que é um capuz, que ele tá com uma máscara, olha aqui, ó. Uma coisa absolutamente ridícula. E aí, olha lá, olha a cara do nosso super investigador inteligentíssimo, né? Repetindo, se nós dependesse para resolver os nossos crimes deste tipo de investigador com esse nível de inteligência, cara, nós tava perdido, velho. Da cabeça, né? Olha lá, ó.
Quando o cara pula pra cima, aparece o pescoço dele, que eu tô gravando e depois eu levo essas imagens pra edição. E aqui eu não tenho o mesmo controle que eu tenho no meu programa de edição lá no outro computador. Aí eu quero ver se eu consigo dar uma câmera lenta e mostrar bem direitinho o pescoço do cara, o macacão, o capuz, né? Aqui a testa do indivíduo, uma máscara que foi colocada em cima, uma tosquice e o boca aberta. Olha, e a reação do boca aberta, vamos ver? Ó lá, ó. Quando o cara pula pra cima, aparece o pescoço. É isso, pessoal. Então é isso, né? Então tem muita gente que fica colocando, ai, como é que vocês acreditam naquela coisa ridícula do Bilu, coisa e tal? É porque a gente se dá o trabalho, a gente se dá o luxo, porque como a gente quer descobrir a verdade, a gente detalha as imagens, a gente para, a gente analisa, e aí chega a uma conclusão realmente que é irrefutável. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Então, assim, eu respeito aqueles que não têm o tempo para fazer uma análise mais profunda, para olhar bem. Agora, esse tipo de boca aberta, e tô falando boca aberta porque vocês viram a própria expressão dele ali, né? Sem querer ofender o cara, né? O cara se ofende sozinho, coitado, né? Fazendo esse tipo de vídeo, o cara se ofende sozinho. Porque ele mostra a própria incapacidade de análise. Eu precisei de muitas ferramentas, eu precisei de muito tempo, né? É uma imagem seguida da outra e o cara não consegue fazer, são imagens completamente diferentes e o cara não consegue fazer uma análise mais profunda. Então, pessoal, vamos parar com isso, vamos parar com essa parada de ser tão leviano, de ser tão superficial e de enxergar as coisas que estão na nossa cara, gente. Então, as 3 principais perguntas sobre o ET Bilu é: por que que ele só aparece de noite? Por que que não aparece de dia? Por que que esse nomezinho? E por que da voz, aquela vozinha ridícula de ET Bilu? Então são 3 coisas. Então eu acho que já tá bem claro de o porquê que ele aparece à noite, né, pessoal? Acabei de explicar para vocês. As estrelas são mais fáceis de visualizar de noite. Então esse tipo físico que o ET Bilu se apresenta, ele é mais fácil visualizá-lo durante a noite. As pessoas enxergam melhor ele durante a noite. Então é por isso. Vocês viram que ele não precisa jogar luz em cima dele. A imagem que vocês acabaram de ver é completamente diferente de essa. Tu consegue enxergar através do ET Bilu, que é um ET de verdade, é um extraterrestre de verdade. Esse ser aqui se passando por ET Bilu, que deve ser, sei lá, um cameraman, um cableman, um carregador de caixa lá da Record, que deve ter ganhado uns trocos a mais pra fazer essa palhaçada aí lá, né? Então, de novo, e aí vem o boca aberta aqui e morre de dar risada aqui. De uma coisa que ele não teve a capacidade de fazer uma análise e que tá na cara dele. Em 1 minuto, 2 minutos de vídeo, pelo amor de Deus, 1 minuto e 10 de vídeo aqui, ó, 55 minutos de vídeo. No 1 minuto e 10 do vídeo já ficou evidente a farsa, que é totalmente diferente o verdadeiro ET Bilu. Até vou botar mais uma vez aqui pra vocês, o verdadeiro ET Bilu com o falso ET Bilu. O grupo pede um sinal ao suposto flash aquele. Aí corta a câmera, ó, aqui tá a luz jogada, ó. Aí corta, aí quando vai pro verdadeiro ET Bilu, né, eles aproveitaram o flash para fazer o corte para cair para a imagem verdadeira, né? Achando que estão fazendo uma coisa excelente e que vão enganar todo mundo. Não, o pessoal da Record, vocês só enganam os idiotas que nem esse cara aqui, ó. As pessoas com um pouquinho mais de inteligência, vocês não enganam. Agora estou vendo. Tá ali, ó. E vejam de novo, né? Tá desfocado, de repente quando eles focam aparece o ET Bilu translúcido, como eu já cansei de dizer. Aí a cara do rapaz, o legítimo boca aberta. Olha o Bilu. Olha o Bilu. Aí ele faz uma, né, ridiculariza a coisa, não se dá por conta de todos esses detalhes que eu falei pra vocês, o cara translúcido, a vegetação aparecendo através dele. E o mais legal é agora, quando ele dá sequência no vídeo e o ET Bilu se movimenta, aí tu vê que a imagem do ET Bilu se movimenta e as árvores atrás dele continuam fixas, né? Mas um boca aberta que nem esse cara não vai ter capacidade de fazer uma análise de vídeo um pouco mais profunda como essa aqui, né?
Aí a reação dele é qual? Olha aí. Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Da cabeça, né? É isso aí. Então, pessoal, ficou bem claro, né, o porquê o ET Bilu aparece à noite. Gente, se aparecer de dia, é um ser humano como a gente. Se ele se desmaterializar na frente da câmera, eu consigo reproduzir esse efeito aqui no meu Vegas, onde eu faço. Eu faço uma pessoa se desmaterializar. Fácil, isso é a coisa mais fácil que fazer, né? Até já na década de 70 lá, tu já via esse tipo de truque de edição até nos filmezinhos do Chapolin Colorado e do Chaves lá. Então, se o pessoal do Daquila for mostrar esse tipo de imagem hoje, ninguém vai acreditar, porque vão dizer, porque isso aí é edição, porque isso é possível de fazer, então é perda de tempo querer mostrar as imagens hoje. Então as pessoas têm que ir lá, tem que ver um ser de carne e osso na frente deles que de repente se desmaterializa. Aí tu vai acreditar. É por isso que eles batem tanto na experiência pessoal. Tá entendendo? Primeiro, repetindo para deixar bem claro, se tu mostrar durante o dia, é um ser humano como nós. Né? Aí, não, mas para provar ele desaparece na frente da câmera. Isso num truque de edição tu faz com a maior facilidade, aparecer e desaparecer. Então não adianta, gente. Não, vocês veem como é difícil o negócio? Aí, então essa é a primeira pergunta em relação às aparições do Bill, ou Bilu, né? Aí depois, já falando nisso, e o nome? Por que esse nomezinho ridículo? De novo, o nome do cara é Bill. Como a própria imprensa começou a chamar de Bilu e coisa e tal, no intuito de ridicularizar, o próprio ET Bill disse, não, deixa ele chamar de Bilu, que pelo menos Bilu é uma coisa menos assustadora e já vamos quebrar esse estigma do alien, né, do predador, daquelas coisas horríveis, com aqueles dentes horríveis, com aquela imagem que nem do Independence Day, né, daqueles monstrinhos que parecia mais um Rastafari lá, meio maluco, né? Que eram os caras que vinham para dominar a Terra. Então tudo isso, pessoal, é o empenho do governo oculto de botar na cabeça das pessoas que os ETs são ruins, são maus e querem, né, tem que ter medo, tem que fugir deles. E por que eles querem tanto que as pessoas fujam dos ETs? Porque os ETs de verdade, como o nosso amigo Bill, estão aqui para falar as mentiras que o governo oculto nos coloca, nos impõe todos os dias. Tipo essa pandemia que a gente viu aqui, eles estão cansados de ver a gente ser enganado, eles estão há milênios junto com a humanidade, descendo, aparecendo, os diversos relatos bíblicos dos anjos, das entidades divinas que vinham dar os aconselhamentos para nós, mas a gente não aprende, a gente não acorda, aí eles ficam esperando que a tecnologia evolua para que a gente tenha a compreensão das coisas, e aí a humanidade continua com esse nível de idiotice tal e qual esse rapaz aqui. E aí o trabalho deles de alertar, né, de acordar, de despertar a população realmente é muito difícil. Então, respondida a questão, por que que o Bilu só aparece de noite? Por que que o Bilu não aparece de dia? Por que que o nome do Bilu é esse? Né, esse nomezinho ridículo. E por que dessa vozinha? Porque sempre quando eles colocam... Agora a voz ficou por último, né? Já falamos da aparição noturna ou diurna, já falamos do nome e a questão da voz, né? Gente, geralmente o pessoal coloca os ETs, né, com aquelas vozes, vamos dominar o mundo, aquela voz satânica, demoníaca, coisa e tal, demoníaca, melhor dizendo, né, que é aquela coisa de nos implantar no nosso subconsciente, que é uma coisa ruim, uma coisa do mal. Então, quando o Bill inteligentemente faz essa vozinha, ele quebra esse estigma. Parece mais um Teletubby falando. Quem é que tem medo de Teletubby? E outra, assistindo essa própria reportagem aqui, né, vai ter o Cristiano lá, que vai entrevistar o Bill e que ele fica com medo. Ô Bilu, eu vou deixar a concha com o Urandir, tudo bem? Ah, essa é a melhor! Essa é a melhor de todas, porque o Bilu é o Urandir e o Urandir some... o Urandir some quando o Bilu aparece. Não foi isso que o próprio cara que o Ozzy trouxe de testemunha falou? Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês que raciocinam, tá? Só pros que raciocinam. Essa pergunta é só pros que pensam e pros que buscam pela justiça e pela verdade, ok? Gente, se o Bilu tá no meio do mato e o Bilu é o Urandir,
E o Cristiano da TV Record tá dizendo, posso entregar a concha pro Urandir? É porque o Urandir tá ali do lado dele. Ah, mas isso eles não mostram. Vocês entendem como é fácil? Como é fácil destruir a mentira? E ele insiste, não tem nada de entregar pro Urandir. Vem aqui trazer na minha mão. Ou melhor, eu quero botar na tua mão. Mas o que acontece? Ele queria pegar na tua mão, da concha. Da minha mão? E ainda deu mais uma oportunidade pro cara. Né? Não, se tu não, né, tu não quer estar com medo de fazer isso agora, a gente faz numa próxima vez. Ou seja, ele quis se mostrar. Ai, por que não provam? Por que não mostram? Cara, tentaram mostrar isso há quanto tempo atrás? Ah, porque o Bilu, o problema do Bilu é que ele sempre fica atrás das capoeiras. O problema do Bilu é que ele sempre fica no meio do mato. Aí quando o Bilu diz, Bilu quer ficar no campo limpo com vocês, o que acontece? Agora consegue ver, Bilu? Deixa eu ver. Joga uma luz pra dizer onde tu tá. Não, Ah, agora eu peguei, Bilu. tá me pegando. Agora estou vendo. Relaxa os seus ombros, seu corpo. Cristiano, Pois não. Bilu tá dizendo, relaxa os tendões do seu corpo. O Bilu está percebendo que o Cristiano está se borrando de medo. O medo é uma das coisas que inviabilizam o contato, por causa da questão de equilíbrio energético entre as duas partes que precisam fazer o contato. Por isso é que tem que fazer treinamento. Aí vem os caras que não sabem porra nenhuma sobre isso e ficam falando, ai, porque eles ficam inventando que tem que fazer um treinamento só pra te vender umas estadias, umas diárias lá. Ou seja... Olha como a gente destrói com facilidade falsos argumentos que são dados. Bilu está tentando se mostrar totalmente. É só manter a calma. Então, outra coisa muito importante. Bilu está tentando se mostrar totalmente, é só manter a calma. É por isso que ele não pode aparecer de supetão. Muitas pessoas não suportam isso. Quem é que vai conseguir ficar de cara com um ser de outro mundo e ficar absolutamente relaxado e tranquilo como se nada tivesse acontecendo? Não tem, gente. Até os mais preparados, provavelmente eu também vou ter um tipo de desequilíbrio, porque é uma situação completamente atípica. Cara, você está diante de um extraterrestre. Tem um extraterrestre na tua frente falando contigo. Tu acha que tu vai ficar totalmente normal, me perdoem? Vocês acham que vocês vão conseguir ficar totalmente tranquilo como se nada tivesse acontecendo? Quem consegue isso é o Rafael Hungria, o Otávio Reis, o Ura e mais essas 9.000 pessoas que passaram por esse treinamento, perderam o medo do ET Bilu e conseguiram ir lá e ficar cara a cara com ele. Então essa questão, gente, é pra destruir essas narrativas das pessoas que não sabem, não se informaram ou às vezes não viram tudo isso também, né? Não tem essa informação. Então eu não tô condenando todo mundo. De novo, estou em busca para trazer para o nosso lado, para reforçar nossa luta pela verdade, só aqueles que buscam pela verdade, buscam pela justiça. Então se depois de todos esses detalhes que eu estou mostrando e explicando para vocês, vocês ainda vierem com as mesmas argumentações de sempre, porque o Bilu só aparece no meio do mato, porque... Cara, aí vai ficar cansativo demais, tá? Eu posso chegar um pouco mais perto? 5 passos. E por que o Bilu vai orientando as pessoas? O Bilu, vocês perceberam antes quando ele falou relaxe os tendões, ele percebeu que o Cristiano estava tenso. E o Bilu diz, é só manter a calma. Então o Bilu, o que ele quer? Ele quer que as pessoas consigam ficar equilibradas, né? E nós estamos falando do Cristiano, da Record, que depois falaram que foram aqueles que desmascararam o Urandir. Só que isso eles não mostram, né?
Eles mostram só aquela partezinha lá do busquem conhecimento, né? Como se todo o trabalho que foi feito se resumisse aquilo ali. Mais uma edição tendenciosa, né? Com o intuito de difamar, de denegrir. E por que difamar e denegrir? Porque a ordem que vem de cima, e hoje a gente sabe da questão da imprensa, que ela é mandada pelo governo oculto, que ela é uma imprensa vendida, hoje ninguém mais tem dúvida disso, que a imprensa mente, então não tem nenhuma diferença. Hoje a gente sabe, naquela época a gente não sabia. Então, quem mandou... Os patrões do Danilo Gentili, os patrões do Câmara, que foi usado como testemunha pelo senhor Ozzy Pena, eles eram funcionários contratados que tinham que fazer para defender os seus salários, tinham que fazer o que a chefia mandava. O que a chefia mandava? Né, os caras chegaram lá e disseram pro chefe, é verdade. E o chefe disse, não, a ordem vem de cima que nós temos que dizer que é mentira. Ponto. Se tu não tá contente com isso, vai embora, perde teu salário. Ou pior, são ameaçados. E para quem vê os bastidores, na verdade, se não fosse os bastidores filmados pela própria equipe do Dáquila, nós nunca saberíamos a verdade. Se nós dependêssemos só das imagens da TV Record, de fato, nós nunca saberíamos da verdade, né? Porque é nos bastidores que revela tudo que não foi ao ar e é onde vem toda a verdade. Por isso que no final desse vídeo aqui, vocês olham, eu vou botar os dois links lá sobre as verdades reveladas sobre ET Bilu, onde eu mostro quem ainda não viu vai ter a oportunidade de ver. Eu mostro esses bastidores para vocês ali, né, com tudo que o Danilo do CQC passou, tudo que ele viu e que não foi ao ar. Aí a gente está expondo a verdade, tá ok? Então, e a questão da vozinha do Bill, então, de novo, para deixar bem claro e definitivo, é para quebrar esse estigma daquela coisa demoníaca, justamente porque o medo das pessoas impossibilita o contato. Tanto é que quando o pessoal da equipe lá do Cristiano, que tava da Record lá, que estava entrevistando o Bill, né, e que depois eles tiveram que fazer essas montagens ridículas todas, quando ele viu que estava diante, quando ele percebeu que o Bill era translúcido, que não era um ser humano, ele ficou se borrando de medo, e isso tá nos vídeos que eu coloquei, eu divulguei isso aí já. E daí então, o pessoal, os instrutores que estavam com eles lá disseram, gente, vocês têm que se acalmar, a gente tem que reequilibrar os ânimos aí e tal, por causa que senão a gente vai perder o contato. Né? A equipe de reportagem percebeu que estava diante de um ser extraterrestre, ok? Se desestabilizaram e começaram a brigar entre si. E daí olha o que acontece. Buscadores da verdade e buscadores da justiça, prestem atenção no que acontece agora. Você não tinha uma coisa a perguntar para ele? Tá, eu também tenho para perguntar. Agora você fica falando, o Cristiano fica falando, aqui é um só, é o Cristiano. Sacou, meu? Todos nós temos que estar em harmonia. Entendeu? Quando a equipe da Record começou a brigar, o Alexandre, ele pela sabedoria que eles têm, pelas experiências que eles têm, eles sabem, o que eu já falei antes, que as pessoas têm que estar em harmonia, têm que estar calmo, têm que estar tranquilo. O negócio ficou tenso entre eles. Estavam diante de um extraterrestre, estavam se borrando de medo, começaram a brigar entre si. Aí o Paulo estava tentando organizar, dizendo, cara, não é? Todo mundo quer fazer pergunta, mas o repórter aqui é o Cristiano, é ele que tem que fazer a pergunta. Então, quando eles começam a discutir, o Alexandre, que é o instrutor do Dáquila, vai lá e diz, gente, todos nós temos que estar em harmonia para que sustentem o contato. Vocês estão percebendo os detalhes, gente? De novo, pela terceira ou quarta vez, né? Se tu não passar pelo treinamento, se tu não tiver o teu emocional equilibrado, né? Se tu não te preparar, gente, vou estar diante de um ser de outra dimensão. Vou estar diante de um extraterrestre. Se tu não te preparar psicologicamente para este momento, é evidente que tu vai te desequilibrar. Só que o equilíbrio, a harmonia, é fundamental para o contato. Então as pessoas que ficam só falando, mas não sabem bosta nenhuma... Os que estão bem intencionados, os que buscam pela verdade e pela justiça. Os outros não me interessam. É só para essas pessoas que eu tô falando. Os buscadores da verdade e da justiça.
Contato, senão. Claro. Oi? A gente fica nessa posição e Ô, vai pra esse lado. Bilu, eu não quero que você toque em mim, nem no Paulo, nem no Luiz, por favor. E eu quero que você fique a 4 metros de distância da gente, porque nós somos novos, a gente não tem experiência ainda nesse projeto, né? Você entende? Então, outra coisa que impossibilita o contato, e o GO sabe disso, é essa questão do medo. Por isso que eles fazem essa imagem dos ETs assustadores, né, que querem dominar o mundo, que querem dominar você, aquela coisa com aqueles dentes horríveis que nem Alien, o Oitavo Passageiro, ou que nem o Predador, ou que nem os próprios ETs lá do filme Independence Day, né? Então sempre aquela imagem amedrontadora. Por quê? Porque no momento que tu acha que tu tá diante de um ET e o teu cérebro reagir com aquelas primeiras informações sobre extraterrestre que tu tem e tu tiver medo, tu não vai sustentar o contato. No momento que tu não sustenta o contato, eles não conseguem te dizer, gente, olha aqui, eu não sou do mal, eu tô aqui para mostrar para vocês as mentiras que estão contando para vocês. Então, assim, ó, tá um pouco mais claro agora as explicações, faz sentido o que eu tô falando, e não só o que eu tô falando, faz sentido o que eu acabei de mostrar pra vocês, ou vocês vão continuar vendo isso e reagindo que nem esse boca aberta aqui? Aí a opinião é de vocês, aí cada um é livre para seguir o seu caminho. Eu estou buscando aqui pessoas inteligentes, estou buscando pessoas que raciocinam e que estão a fim de fazer uma análise um pouco mais profunda e detalhada sobre essas imagens que vocês estão vendo. Por isso que eu fiz questão de mostrar o próprio logo da Record, para mostrar que eles mostraram o verdadeiro ET Bilu e depois fizeram a farsa. E eu sempre digo assim, que o diabo faz a tampa, mas nunca põe ou melhor, que o diabo faz a panela, mas nunca acerta a tampa, né? É exatamente isso. Então, na própria edição da própria TV Record, que tinha o intuito de difamar o Urandir, eles deixaram na reta, porque qualquer um que faz uma análise um pouquinho mais tranquila, e de novo, 55 minutos de matéria e 1 minuto e 10, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, 1 minuto e 10 é suficiente para matar a charada de que isso aqui é uma montagem tosca, ridícula, né, mal feita, talvez devido à tecnologia da época, né, em relação à imagem verdadeira. Então eu observei vários detalhes para vocês. Então agora, pessoal, meia hora de vídeo para explicar esse 1 minuto e 10 aqui, ó, fui repetitivo várias vezes, mas é para ver se entra na cabeça das pessoas, se eles se dão ao luxo, ao trabalho, aqueles que querem saber a verdade, né? Que se dão ao trabalho de fazer uma análise mais profunda e perceber que a tosquice que foi feita aqui. Tá ok? Ó, um pano com uma faixa amarrada na cabeça. Comparem de novo com as imagens do verdadeiro ET Bilu, como eu acabei de mostrar para vocês. Fica mais que evidente, fica mais que provado. E nem precisa se aprofundar muito. Tá, pessoal? Então, as 3 perguntas mais feitas em relação por que de noite, por que o nome Bilu e por que a vozinha, né? Espero que estejam sendo respondidas, tá ok? Então, com isso eu me despeço e vamos fazendo mais análises aí, mais profundas, e vamos deixando de lado os verdadeiros boca aberta, né? Os nossos investigadores, meu Deus do céu, espero que melhore o nível de inteligência dos nossos investigadores, senão nós estamos perdidos, cara.